Tá certo então, e agora a gente segue acompanhando por aqui as notícias do esporte com o Eric Oliveira. Boa tarde, Eric. Vamos falar então da estreia da dupla Grenal no Gauchão de hoje? Com certeza, quarta-feira que vai render algumas emoções e começa cedo, já às 4 horas, jogo entre Internacional e Juventude, um pouco mais tarde Caxias e Grêmio na Arena. É o Gauchão que começa, esperamos ver grandes duelos, embora o time do Internacional um pouquinho desfalcado e o Grêmio com o time de transição. Mas é o time que vai começar e imagino que nesses primeiros jogos há alguma obrigação de começar com o pé direito. E qual que é a expectativa? Do lado do Internacional, uma expectativa muito grande, porque o Internacional terminou o ano passado com um campeonato brasileiro que foi bem abaixo do que todo mundo esperava, principalmente nas últimas rodadas, quando mais ou menos até que abandonou o interesse no campeonato brasileiro, acabou não conseguindo a vaga para a Libertadores, conseguiu apenas para a Sul-Americana, terminou com a saída do técnico Diego Aguirre, uma reformulação muito grande com a chegada do Alexander Medina, alguns nomes que se pretendiam chegar e que acabaram não vindo, como Felipe Melo, como Juan Pablo Vojvoda, até técnico, mas no mercado internacional, que estava tomando chapéu, está com intensidade para tentar trazer mais alguns jogadores ainda no final dessa primeira janela do mercado de transferências, assim como eu tinha falado ontem. Mas foram 4 nomes que chegaram. Se agrada a torcida colorada, eu acho que de certa forma pode agradar com a volta do D'Alessandro, que é um jogador que é um dos maiores ídolos da história do clube e que sim tem muito a agregar, principalmente fora de campo. Mas o D'Alessandro não deve jogar hoje, bem como também alguns desfalques significativos, como o mercado, o Inter ainda não tem lateral direito, ao que tudo indica deve jogar o Heitor, mas todo mundo sabe que o Heitor é questionável se pode ser titular do Inter ou não. Eu até imagino que essa posição deve sim ser confirmada, o Internacional deve, se não confirmar o Fabrício Bustos, trazer outro lateral ainda para o início da temporada. O Lindoso, David e o Wesley Moraes, esses 3 jogadores ainda não cumpriram com a questão do treinamento da pré-temporada, desse planejamento que é muito certeiro que os clubes profissionais fazem, principalmente Grêmio Internacional. Então, esses 4 desfalques para o Inter. O Tyson deu entrevista coletiva na segunda-feira e expôs ele como uma das lideranças, capitão da equipe no ano passado. Agora essa braçadeira deve passar para o D'Alessandro, mas devem os dois juntos serem as principais referências do Internacional no vestiário, sobre esse desejo de começar com o pé direito. E o Internacional, segundo ele, sempre tem que formar time para conquistar títulos, para vencer, e o grupo tem se montado dessa maneira. Ele ressaltou a qualidade do grupo de jogadores e também que todos eles, e principalmente o Tyson, têm se adaptado muito ao estilo do Alexander Medina. Então nós já vamos ver e ter o primeiro termômetro nessa quarta-feira do Inter a lá Alexander Medina, El Cacique Medina. E você tá bem desacreditado do Grêmio, né, Eric? Porque tu fala sempre do Grêmio por último. Fala um pouquinho do teu time agora. Olha, eu vou dizer que o Grêmio e todo mundo sempre coloca uma expectativa no Campeonato Gaúcho, e principalmente aqui, os estaduais, eles sempre têm essa questão da rivalidade muito presente, apesar do nível, eu sempre coloco isso à tona quando nós estamos falando da elite do futebol nacional, como Grêmio, Internacional e demais clubes, sempre falar em estadual é ter um nível um pouco abaixo. E ainda o primeiro contato com as competições, ainda os grupos, né? O elenco ainda está se preparando, trabalhos que começam a ser desenvolvidos no estadual. Mas o Grêmio, e para o lado do Internacional serve a mesma expectativa, sempre tem a questão da rivalidade muito presente. O Grêmio é tetracampeão gaúcho, e o Internacional, a última vez que venceu foi em 2016. Então, quem entra... Faz tempo, hein? Faz algum tempo. E o Grêmio foi rebaixado, sim, mas é o atual campeão da competição. Eu acho que o Grêmio é que precisa desse título para dar um gás, né? Para enfrentar a Série B com mais dignidade. Eu imagino que a torcida também tem esse sentimento, tem essa sensação. Precisa desse conforto, mas não é obrigação. Em contrapartida, não tem aquela obrigação, porque de fato o Grêmio encara uma nova realidade imposta pela Série B do Campeonato Brasileiro. Começa com o time de transição, o César Lopes, que é o técnico da transição, que esteve quase que 30 dias, 23 dias desde a apresentação do grupo, falou também em entrevista coletiva no início dessa semana sobre esse grupo de transição, sobre essa aproximação
Do time de transição, que é o Sub-23, é bom lembrar que no ano passado o Grêmio foi campeão do Brasileiro de Aspirantes, é o último estágio, a última etapa antes de chegar no time profissional. Esse início desse planejamento acontece já há algum tempo pelo Grêmio, com o Sub-23, que é a equipe de transição, muito próximo do time profissional. E o César Lopes ressaltou e falou muito nesse sentido sobre o quanto ganha o projeto, né? Essa ideia em trazer jogadores mais próximos para o time profissional, porque todo mundo sabe, a realidade do Grêmio e a principal dificuldade vai ser foi readequar esses salários e também encarar essa diminuição na receita, que é muito mais que a metade. Para o Brasileirão, sente muito, então precisa cada vez mais trazer jovens, que são, claro, depois servem como moeda de troca, mas também não geram custo para o clube e podem agregar muita qualidade. E também o César Lopes falou sobre colocar à tona, né, como uma vitrine nessas partidas, jogadores com diferentes características que o Wagner Mancini vai poder utilizar. Ele falou até que esse tempo de pré-temporada que vai ser dado para o Mancini, diferente do ano passado, que chegou naquele período um tanto quanto conturbado, turbulento e não teve muito tempo, então ele vai ter tempo para jogar com esses jogadores. E a torcida do Grêmio, o Ragnara, deve estar se perguntando, ora, mas apenas 3 rodadas, esse grupo de transição vai jogar? Será que não tem uma responsabilidade muito grande para esses garotos, para esses jovens? E o César Lopes falou algo bastante interessante, que no futebol é uma realidade. O resultado é o que mais interessa. De fato, o que o pessoal quer saber é o Grêmio ganhar esses primeiros jogos e principalmente nesse jogo contra o Caxias. Mas também o time, e no futebol isso é bastante presente, um time, desde as categorias de base ou no profissional, trabalha muito tempo para chegar e ter uma oportunidade dessas. Então tem muitos jovens querendo mostrar serviço, o Elias e o Pedro Lucas aparecem como nomes a se destacar, mas o César Lopes espera que talvez alguns outros nomes possam surgir e ajudar o Grêmio nessa missão também no estadual. Muito bem, tem as informações do esporte para você. Obrigada, Eric. Um abraço para ti, Ragnara. Vamos esperar uma boa estreia no Gauchão nessa quarta e para o Ipiranga também amanhã. Um abraço para ti e para todo mundo.